Vamos lá? Seguindo o livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, segunda edição, capítulo 10, Clínica Médica, Sistema Neurológico, e vamos abordar o tema traumatismo craniano encefálico. Vamos lá? O nome já diz, ocorreu um trauma na calota craniana que atingiu o encéfalo, tudo bem? Fazendo com que ocorresse algumas alterações significativas do sistema neurológico e de forma encefálica. Esse traumatismo, gente, ele pode advir por algum acidente, que eu diria, alguma colisão, né? Alguma agressão a tamanho de calota craniana, ou pode vir também por um PAB, por um PAF, né? Um projeto de arma de fogo, projeto de arma branca, e pode acontecer, ou também, não posso deixar de falar, que eu acho que não está escrito na edição do livro, mas que acontece, tá? Queda da própria altura. Queda da própria altura, ou seja, eu tenho um cliente que está em pé e do nada ele caiu. Pá! Bateu de cabeça no chão. Queda da própria altura, tá bom? E aí, eu tenho um cliente que vai ter um comprometimento neurológico, advindo por um traumatismo craniano encefálico. Só que esse traumatismo craniano encefálico, ele pode advir em qualquer idade, qualquer pessoa, seja criança, seja jovem, seja adulto, tá bom? Qualquer idade. E aí, nós vamos ter o grau de acometimento e gravidade da situação, tá bom? Eu digo para você o quê? Que se eu tiver uma área elevada, extensa, né, acometida, obviamente eu vou ter maior comprometimento. Mas, porém, contudo, todavia, mesmo que eu tenha uma pequena área atingida, eu também posso ter um comprometimento grande. Eu também posso ter um acometimento grande, sinais e sintomas de forma grandiosa, tudo bem? Isso aí varia muito. Até porque lá na anatomia vocês já estudaram e viram em algum momento da vida de vocês que existem as substâncias cinzentas, as substâncias brancas, não é não? E aí vocês têm que se atentar que essa área neurológica, ela advém com grande responsabilidade para nosso dia a dia, para nossa vida. E se nós tivermos algum acometimento nela, acomete-se a nossa vida, o nosso dia a dia. Tudo bem? Esse TCE, ele pode ser primário, mas ele também pode ser secundário. Quando ele é primário, a gente tem um acometimento de imediato a essa área encefálica. Deu para entender ou não? A gente tem uma agressão direta. Aconteceu de imediato. Já no secundário, a gente tem uma ocorrência do fato, e aí, a posteriori, nós vamos ter o seu acometimento de forma intra e extracerebral. Tudo bem? E aí nós vamos ter clinicamente alguns aspectos a seguir no secundário. Seria uma hipotensão, hipoglicemia, hipoxemia, anemia, distúrbios hidroeletrolíticos. Eu estou dizendo que eu tive um acometimento num primeiro momento, né? Mas que eu tive uma agressão no primeiro momento, mas que não teve um acometimento, né, imediato. E aí, com o passar dos dias, a gente vai tendo agressões a mais nessa parte cerebral, nessa parte encefálica. E aí a gente vai ter um traumatismo craniano encefálico secundário. A gente teve um primário. Exemplo. Vamos lá. Exemplo.
tem uma criança que teve uma queda, bateu com a cabeça, feio, né? E aí, foi para a unidade hospitalar, emergencial, fez uma TC, né? Uma tomografia computadorizada, uma TC. E na TC não deu nada. A área tá normal, nem fissura. Mas só que se fez necessário observar essa criança, né? Se fez necessário que, pela queda, essa criança passasse as 24 horas lá na unidade hospitalar, na emergência. Ok, deixou a criança lá. Chegou de noite, a criança começou a se queixar. Começou a se queixar de uma dor de cabeça, uma visão turva. Ai, não tô conseguindo enxergar direito, Ai, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Começou a observar determinados hematomas no olhinho da criança. Vamos levar de novo pra TC. Quando chegou na TC, caraca, olha a área. Vamos pegar a TC, a primeira TC e a segunda TC, que é essa de agora. Observou-se que a área da TC, na segunda, começou a aparecer. Apareceu lá áreas manchadas, né, da TC e advindas por algum hematoma, que na primeira não apareceu. Secundária. Precisou-se que algumas horas passassem, algumas horas passassem e observou-se alterações no encéfalo, no cérebro, na calota craniana dessa criança, ou até mesmo um leve afundamento em calota craniana. Mas esse afundamento, quando ele acontece de forma primária, isso aí é fato. Agora, algum tipo de hematoma, algum tipo de otorragia, sangramento do nariz, do ouvido, sangramento do ouvido, otorragia, tá bom? Epistaxe, sangramento nasal, tá bom? São acometimentos que podem vir de forma primária, sim. Na maioria dos casos vem de forma primária, mas pode acontecer o secundário. Tá? Mas na maioria das vezes, otorragia, epistaxe, vem de imediato. Pá, rompeu, vai vir, vai acontecer. Tudo bem? Ficou claro ou não? E aí, nós vamos ter alguns acometimentos com relação a essa parte cerebral da criança, do jovem, do adulto, quem quer que seja, tá? Idoso, e aí vai. E aí existem alguns sinais e sintomas para a gente conseguir entender ou diagnosticar um traumatismo craniano encefálico. Sinais vitais, clássico, tá? Sinais vitais, ainda mais perfusão tecidual, tudo bem? Sinais vitais, exame clínico, exame físico, tá? Tomografia computadorizada, TC, como eu já falei, o Doppler, a ressonância, os exames de imagem, tá? Os exames de imagem. Pega os exames de imagem, todos são eficientes, eficazes e necessários para que a gente consiga observar, analisar essa parte de calota craniana, craniana do nosso cliente e conseguir observar a parte interna, que é a parte cerebral, para ver se tem algum acometimento de imediato, tá? E aí, como tratamento, gente, tem um tratamento, né? Existe um tratamento, eu diria para vocês, entre aspas, tá? Cirúrgico, quando tem que acontecer, né? Quando tem que diminuir ou cessar algum tipo de sangramento por algum rompimento de vaso, enfim, tá? Existem os tratamentos cirúrgicos, existem tratamentos medicamentosos, né? De base, tá bom? E aí a gente vai andando conforme o carruar melhor para esse cliente. Como cuidados de enfermagem? É a mesma coisa, são os mesmos cuidados, entre aspas, advindo do anterior, quando eu falei do coma. Nível de consciência tem que observar nesse cliente, tá?
Qualquer alteração, gente, qualquer, vocês têm que relatar. Não guarde para vocês. Então, elevar as grades elevadas, tá? Desse cliente. Sinais vitais tem que ser realizado minuciosamente. Qualquer alteração, relatar para a enfermeira, relatar para o médico, passa para frente, tá? Nível de consciência, gente, quando a gente mexe com o sistema neurológico, nível de consciência é um dos quais a gente tem uma preocupação enorme, tá? Qualquer tipo de dor que esse cliente venha relatar, formigamento, visão turva, estou vendo estrelinhas, percebi que a parte nasal dele tá com sangue seco, tem que relatar, tem que passar para frente, tudo bem? Manter o alinhamento dele, do cliente, né? Ainda mais quando ele estiver em decúbito dorsal, para que ele fique bem alinhado e não tenha nenhum tipo maior de comprometimento neurológico. Lembrando que esse cliente pode estar tendo um comprometimento neurológico, por isso que ele está assim, ó, torto, não está alinhado, então a gente tem que observar isso, tá? Colocou, o cliente tem que permanecer. Se ele já começa a desalinhar, opa, tem algum parâmetro aí que não está encaixando. Vamos passar para frente para poder buscar e analisar e saber o que pode estar acontecendo com esse cliente. Os coxins. Aqui a gente fala da cabeça porque a gente está tratando muito cabeça, né, do sistema neurológico. Mas a gente lembra que o neurológico vai além da cabeça, tudo bem? Vai cabeça, vai coluna, tá? Lembra? Então é necessário que a gente alinhe essa cabeça do cliente, coloque um coxim para que ele não venha lateralizar e aí ter acometimentos, agravamentos ao sistema neurológico. Mas é necessário também que esse coxim esteja presente se o cliente não conseguir virar, né, mudar o decúbito por ele só. E aí, quando você muda, bota o cliente em decúbito lateral e daqui a pouco tá o cliente em decúbito dorsal porque ele não consegue sustentar o decúbito lateral. Então, você coloca o coxinha ali nas costas do cliente, faz com que acabe forçando que ele se mantenha em decúbito lateral. Mudança de decúbito de 2 em 2 horas, isso é fato. Observar os sinais fisiológicos desse cliente, então, fezes e urina, diurese, tem que ser observadas, anotadas e relatadas. Qualquer alteração tem que relatar, tá? Oxigenoterapia e medicamentos, medicação, se estiver prescrito para esse cliente, mas o que? Vamos lá. Anotar, eliminações intestinais, já falei. Oxigenoterapia também. O decúbito, já falei do cliente, né? E realizar os movimentos logo depois do banho, que são movimentos em membros superiores e membros inferiores, fazendo com que esse cliente acabe tendo uma movimentação e diminua qualquer tipo de atrofia muscular desse cliente. Tudo bem? Cliente em traumatismo crânioencefálico, é bom você conversar com ele, né, para ver como é que está o nível de consciência neurológico dele, para ver se ele está tendo recordações, se ele está falando coisa com coisa, né? E assim a gente consegue ajudar melhor a esse cliente. Tudo bem? Deixa eu ver. E observar se ele está se alimentando, se estiver prescrito para ele dieta livre, tá? Então, observar se ele está aceitando a dieta ou não, tá? E relatar, ok? Tudo isso é muito importante, gente. Parece que não é, parece que é balela, parece que é qualquer coisa, mas não é. É muito importante para a recuperação desse cliente, ok? Então, TCE a gente encerra nesse vídeo.